O cheiro de café coado e de pão na chapa era a primeira coisa que Ana sentia ao chegar e a última que levava consigo para casa. Era o aroma de sua vida, uma mistura de trabalho árduo e poucas recompensas. O relógio na parede do café Aurora parecia zombar dela, com seus ponteiros se movendo lentamente durante o expediente e acelerando vertiginosamente quando se tratava de pagar as contas. Ana deslizava entre as mesas com uma agilidade que escondia o cansaço profundo em seus ossos. Cada sorriso oferecido a um cliente era sincero, mas alimentado por uma reserva de energia que se esgotava a cada dia. Ela era mãe, provedora e, na maior parte do tempo, uma equilibrista de pratos e preocupações. Se você gosta de histórias que mostram a força escondida nas pessoas comuns, inscreva-se no canal. Ela conhecia os pedidos de cor, o casal do pão de queijo, o executivo do café expresso duplo, a estudante do suco de laranja. Sua rotina era um balé previsível de gentilezas e transações. Mas, por trás da eficiência, sua mente era uma calculadora frenética, somando gorjetas, subtraindo despesas e sempre chegando a um resultado insuficiente. A realidade era um peso constante em seus ombros. Em meio ao movimento, havia um ponto de calmaria. A mesa do canto, sempre ocupada pelo mesmo senhor de cabelos brancos e olhar distante. Ele não pedia muito, não falava quase nada e não exigia atenção. Era apenas uma presença silenciosa no turbilhão diário de Ana, uma figura que, sem que ela soubesse, observava muito mais do que o cardápio em suas mãos. Este senhor, que ela conhecia apenas como Arthur, era parte da mobília tanto quanto as cadeiras de madeira e as toalhas xadrez. Sua presença era tão constante quanto o cheiro de café, mas envolta em um mistério silencioso. Ana nunca imaginou que a chave para a mudança de sua vida estava sentada ali, a poucos metros, observando-a em silêncio todos os dias. A rotina de Arthur era um enigma. Sempre o mesmo prato, um pão na chapa com manteiga e um café preto, sem açúcar. Ele lia o jornal do dia, do começo ao fim, com uma concentração que parecia erguer uma parede invisível ao seu redor. Ana o servia com a mesma cortesia de sempre, trocando poucas palavras, mas notando os detalhes. Os sapatos impecavelmente engraxados, o relógio discreto, porém elegante. Para Ana, no entanto, os detalhes que importavam eram outros. Eram os números em vermelho na fatura do aluguel, o aviso de corte de energia e, acima de tudo, o custo crescente do tratamento de saúde de seu filho, Lucas. Cada moeda na caixinha de gorjetas era uma pequena vitória em uma guerra que ela sentia estar perdendo. A vida se resumia a uma aritmética cruel de sobrevivência. Ela se pegava observando o Sr. Arthur, imaginando sua vida. Teria filhos? Netos? Seria solitário ou apenas alguém que apreciava a paz? Essas divagações eram sua pequena fuga, um micro-intervalo mental entre um pedido e outro. Ele parecia pertencer a um mundo diferente, um mundo onde o tempo passava mais devagar e as preocupações não tinham o mesmo peso esmagador que as suas. A interação entre eles era mínima, quase ritualística. O de sempre, por favor, ele dizia com uma voz baixa e polida. Pra já, seu Arthur, ela respondia com um sorriso profissional. Ele comia devagar, pagava com dinheiro trocado e deixava uma gorjeta padrão, nem generosa nem mesquinha. Era um cliente previsível, um porto seguro de normalidade em um mar de incertezas financeiras. Contudo, a normalidade daquela rotina estava prestes a ser quebrada. Ana ainda não sabia, mas a matemática de sua vida estava no limiar de uma mudança radical. Uma variável inesperada, oculta na quietude daquele cliente habitual,
estava prestada a alterar toda a equação, transformando seu desespero em uma possibilidade que ela jamais ousou sonhar ou sequer imaginar. Arthur não era apenas um leitor de jornais. Seus olhos, por cima das páginas impressas, captavam o universo que girava ao seu redor. Ele via a forma como Ana ajeitava o laço no cabelo da filha de um cliente, o jeito como oferecia um copo de água a um morador de rua sem que ninguém pedisse. Ele via o cansaço em seu rosto, mas também a resiliência que a impedia de desmoronar. Ele escolheu aquele café não pela comida, que era simples, mas pelo teatro da vida real que se desenrolava ali diariamente. Em seu mundo de reuniões corporativas e planilhas de lucros, faltava a autenticidade que ele encontrava no Café Aurora. Ali, as pessoas eram genuínas em suas alegrias e, principalmente, em suas lutas. E Ana era a protagonista silenciosa daquele palco cotidiano. Seu silêncio era uma ferramenta de observação. Ele aprendeu sobre a vida de Ana pelos fragmentos de conversas que ouvia, pelas ligações rápidas e preocupadas que ela fazia para a babá, pelo suspiro contido ao olhar a tela do celular. Ele não era um invasor de privacidade, mas um espectador atento da condição humana, algo que seu dinheiro e status raramente lhe permitiam. Ver de perto. Muitos o julgariam como um velho solitário, talvez aposentado, vivendo de uma pensão modesta. Essa era a capa perfeita para sua verdadeira intenção. Ele não buscava reconhecimento ou aplausos. Buscava algo muito mais raro, um ponto de intervenção. Um momento em que um gesto seu pudesse significar não apenas ajuda, mas uma verdadeira virada de destino para alguém que merecesse. E ele sentia, com uma certeza que vinha de décadas de experiência em julgar o caráter das pessoas, que Ana era essa pessoa. Ele apenas esperava o momento certo, o ponto exato em que a necessidade dela se tornaria tão grande que sua ajuda não seria vista como caridade, mas como um pequeno milagre. Aquele dia, ele percebeu, estava perigosamente próximo. O envelope com o selo do hospital chegou em uma manhã chuvosa, parecendo um presságio sombrio. Ana o abriu com as mãos trêmulas antes de sair para o trabalho. O valor da cirurgia de Lucas, que não podia mais ser adiada, era astronômico, uma quantia que ela não conseguiria juntar nem em 5 anos de gorjetas generosas. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Naquele dia, o sorriso de Ana era uma máscara frágil. Cada bom dia era um esforço monumental. O barulho do café parecia mais alto, as luzes mais ofuscantes e o peso do mundo em suas costas insuportável. Ela se movia no automático, o corpo no presente, mas a mente perdida em um labirinto de medo e impotência. Como ela conseguiria aquele dinheiro? Seu Arthur chegou na hora de sempre, sacudindo o guarda-chuva na entrada. Ele se sentou e, pela primeira vez, Ana sentiu uma pontada de ressentimento. A vida dele parecia tão calma, tão livre da tempestade que a afogava. Ela serviu seu pedido com um nó na garganta, lutando para manter a voz firme e os olhos secos. Era a performance mais difícil de sua vida. Arthur notou a diferença imediatamente. A luz nos olhos de Ana havia se apagado. Havia uma tensão em seus ombros que não existia antes, e um tremor quase imperceptível em suas mãos quando ela colocou a xícara na mesa. Ele não precisou ouvir uma palavra para entender que a tempestade que ele previa havia finalmente chegado. O momento de agir era agora. Ele comeu mais devagar que o normal, observando-a discretamente. Viu quando ela foi para a despensa e voltou com os olhos vermelhos. O jornal permaneceu fechado sobre a mesa. Naquele instante,
As notícias do mundo não importavam. A única história que prendia sua atenção era a da mulher forte que, diante dele, estava prestes a se quebrar em 1000 pedaços. O expediente de Ana se arrastou como uma sentença. Cada minuto era uma tortura, um lembrete do prazo impossível que se aproximava. A chuva lá fora espelhava a desolação em sua alma. Ela se sentia encurralada, uma sensação comum para muitos, mas que, quando vivida na pele, é singularmente sufocante. Era o desespero silencioso de quem luta bravamente, mas vê a maré subir implacavelmente. Ela limpava as mesas, empilhava os pratos, e a cada tarefa repetitiva, sua mente voltava para a imagem de Lucas, seu sorriso, sua confiança inocente de que a mãe poderia resolver qualquer problema. E agora, pela primeira vez, ela não podia. Essa falha percebida era uma ferida mais profunda do que qualquer dificuldade financeira. Era um golpe em sua identidade de mãe e protetora. Quando o movimento diminuiu, ela se apoiou no balcão, fechando os olhos por um segundo. Naquele instante de escuridão, ela permitiu-se sentir o pânico total. Não havia para onde correr, a quem pedir. Sua família era pequena e com recursos limitados. Os bancos já haviam lhe negado crédito. Era o fim da linha, uma parede fria e intransponível em seu caminho. Seu Arthur pediu a conta. Ana a levou até a mesa, a mão firme por puro hábito profissional. Ele a olhou nos olhos por um momento, um olhar que parecia conter uma compaixão inesperada, mas ela estava tão imersa em sua própria dor que mal registrou. Ele colocou o dinheiro e um papel dobrado dentro da pequena. Pasta de couro e se levantou para sair. Tenha um bom dia, Ana, ele disse, sua voz mais suave do que o habitual. Você também, seu Arthur. Ela respondeu mecanicamente, já se virando para outra tarefa. Ela não fazia ideia de que aquelas palavras simples eram o prelúdio de um evento que iria redefinir completamente o significado de um bom dia para o resto de sua existência. Ana pegou a pasta de couro da mesa de Arthur, esperando encontrar o valor de sempre. Sua mente já estava em outro. Lugar, planejando qual bem de pouco valor poderia vender, qual amigo poderia lhe emprestar uma quantia irrisória. Abriu a pasta sem olhar, enquanto caminhava para o caixa. Foi o peso incomum do papel dobrado que a fez parar e olhar para baixo. Não era um guardanapo. Era um cheque. Seus olhos focaram lentamente nos números, e seu cérebro se recusou a processá-los. A sequência de zeros parecia dançar diante dela. Ela piscou, achando que o cansaço estava lhe pregando uma peça. Leu o valor. Novamente, 50.000 reais. Exatamente o montante necessário para a cirurgia de Lucas, com um pouco a mais. Seu coração disparou. Um zumbido tomou conta de seus ouvidos. Ela olhou ao redor. O café, de repente, parecendo um cenário de filme, irreal. O nome no cheque era Arthur Vasconcelos, um nome que ela nunca tinha ouvido completo. Abaixo da assinatura, em uma caligrafia elegante, uma pequena nota. Para o futuro do seu campeão, continue sorrindo. O choque inicial deu lugar a uma onda de confusão e suspeita. Seria uma brincadeira de mau gosto? Um engano? Ela correu para a porta, mas a rua estava vazia, exceto pela chuva que continuava a cair. Seu Arthur havia desaparecido, como se fosse uma miragem. O cheque em sua mão, no entanto, era sólido, real e potencialmente a resposta para todas as suas preces. Ela voltou para dentro, encostou-se na parede fria e deslizou até o chão, o cheque pressionado contra o peito. A realidade daquele gesto era tão avassaladora que a deixou sem ar. Um estranho,
Um cliente silencioso, que mal conhecia seu nome, havia acabado de lhe entregar a salvação em um pedaço de papel. Um ato de bondade tão inesperado e grandioso que desafiava a lógica. Aquele cheque não era apenas dinheiro. Era esperança, alívio, um fardo gigantesco sendo erguido de seus ombros em um único instante. Ana o segurava com tanto cuidado como se fosse a coisa mais frágil do mundo. Cada número escrito, cada letra da assinatura de Arthur Vasconcelos parecia brilhar com uma luz própria. A realidade da situação começava a penetrar em sua mente atordoada. Quem era aquele homem? O senhor quieto da mesa do canto, o leitor de jornais, era Arthur Vasconcelos, alguém capaz de assinar um cheque daquele valor sem hesitar. Todas as suas suposições sobre ele, um aposentado modesto, um viúvo solitário, desmoronaram. Ele era um mistério muito mais profundo do que ela jamais imaginara. A sua generosidade era tão chocante quanto sua identidade desconhecida. O restante do dia de trabalho foi um borrão. Ana operava em um estado de transe, sua mente repassando o momento em um loop infinito. Ela guardou o cheque no bolso mais seguro de seu uniforme, sentindo seu contorno a cada movimento, um lembrete constante de que aquilo não era um sonho. A preocupação avassaladora de horas atrás havia sido substituída por um espanto reverente. Ela pensou em Lucas. A imagem do filho, antes associada à angústia da cirurgia, agora era de pura felicidade e alívio. Aquele pedaço de papel significava que ele ficaria bem. Significava que ela não havia falhado. O gesto de Arthur não salvou apenas as finanças de Ana. Ele restaurou sua fé em si mesma como mãe e em um mundo que ela acreditava ter se tornado frio e indiferente. Ao final do turno, enquanto caminhava para casa sob a chuva que agora parecia purificadora, Ana se perguntava sobre o porquê. Por que ela? O que Arthur viu nela para justificar um ato de bondade tão extraordinário? A resposta para essa pergunta parecia tão importante quanto o próprio dinheiro, uma chave para entender não apenas o segredo dele, mas algo novo sobre si mesma. No dia seguinte, Ana acordou antes do despertador. O cheque estava sobre a mesa de cabeceira, e a primeira luz da manhã confirmou que ele ainda estava lá. O medo de que tudo tivesse sido um sonho se dissipou, mas foi substituído por uma nova ansiedade, a da verificação. Ela precisava saber se aquilo era real. Faltou ao trabalho, uma decisão difícil, mas necessária. Com o coração batendo forte, ela foi até a agência bancária mencionada no cheque. A fila parecia interminável, e cada pessoa à sua frente aumentava sua apreensão. E se o gerente risse dela? E se o cheque não tivesse fundos, transformando sua esperança em uma humilhação pública? Ela ensaiou mentalmente o que diria, tentando parecer calma e confiante, embora se sentisse como uma criança assustada. Quando finalmente chegou sua vez, ela entregou o cheque à caixa com as mãos trêmulas. A mulher olhou para o papel, depois para Ana, com uma expressão neutra que era impossível de decifrar. Só um momento, por favor, disse ela, antes de se levantar e ir para uma sala nos fundos. Para Ana, aquele momento se estendeu por uma eternidade de agonia e expectativa. O gerente do banco veio pessoalmente falar com ela. Um homem de terno, com um sorriso profissional, que a convidou para sua sala. O coração de Ana gelou. Era isso. A má notícia. Mas, para sua surpresa, o tom dele era de extremo respeito. Senhora Ana, o cheque é perfeitamente válido. O senhor Vasconcelos é um de nossos clientes mais importantes. Podemos proceder com o depósito? Aquelas palavras, clientes mais importantes, ecoaram na mente de Ana.
Arthur não era apenas rico. Ele era alguém de imensa influência. A confirmação da validade do cheque foi como uma segunda onda de choque, tão poderosa quanto a primeira. Aquele gesto não era um impulso, era uma ação deliberada de alguém com meios vastos e, aparentemente, um coração ainda maior. Com o dinheiro seguro em sua conta, uma nova missão tomou forma na mente de Ana: descobrir quem era Arthur Vasconcelos. Não por curiosidade fútil, mas por uma necessidade profunda de entender o homem que havia mudado sua vida. Ela sentia que um simples obrigado não seria suficiente. Precisava compreender a motivação por trás de um ato tão monumentalmente generoso. Ela começou com a única pista que tinha: o nome. Uma busca rápida na internet abriu um portal para um mundo que ela não sabia que existia. Arthur Vasconcelos não era apenas um cliente importante. Ele era um titã da indústria, um bilionário recluso, fundador de um império tecnológico. As fotos online mostravam um homem mais jovem, com o mesmo olhar penetrante, em eventos de gala e capas de revistas de negócios. A discrepância entre a figura pública e o homem simples do café era desconcertante. Por que um homem com jatinhos particulares e mansões passaria suas manhãs em um café? Modesto, comendo pão na chapa? O mistério de sua identidade havia sido resolvido, mas deu origem a um enigma muito maior: o mistério de seu caráter. Ele era um fantasma que vivia entre dois mundos. Lendo artigos antigos, Ana descobriu fragmentos de sua história. Uma origem humilde, um sucesso construído do zero, mas também uma tragédia pessoal devastadora mencionada de forma vaga. A perda de sua esposa e filha em um acidente, décadas atrás. Essa informação atingiu Ana como um raio. A nota no meme cheque para o futuro do seu campeão, de repente adquiriu um significado novo e doloroso. Aquele gesto não era sobre exibir riqueza, era algo profundamente pessoal. Arthur não estava apenas ajudando uma mãe a salvar seu filho. Ele estava, talvez, honrando uma memória, preenchendo um vazio que nem todo o dinheiro do mundo poderia consertar. A generosidade dele não vinha de seu bolso, mas de sua história, de sua dor e de sua humanidade. Ana agendou a cirurgia de Lucas. A sensação de assinar os papéis do hospital com a certeza de que podia pagar era indescritível. Era liberdade. Era paz. Cada passo do processo, antes uma fonte de terror, agora era um motivo de gratidão. Mas sua gratidão era um sentimento poderoso sem um destino claro. Arthur não havia retornado ao café desde aquele dia chuvoso. Ela se sentia inquieta. Como agradecer a um fantasma? Ele não havia deixado um telefone, um endereço, nada além de um nome que agora ela sabia ser famoso. Ligar para a sede de suas empresas parecia inadequado e invasivo. Enviar uma carta provavelmente seria barrado por uma legião de assistentes. A natureza anônima e discreta de seu presente tornava o agradecimento quase impossível. Essa ausência forçada de Arthur fez o gesto parecer ainda mais puro. Ele não queria reconhecimento. Não esperava nada em troca. Seu ato de bondade era completo em si mesmo, uma dádiva sem amarras ou expectativas. Isso ensinou a Ana uma lição poderosa sobre a natureza da verdadeira generosidade. Ela não busca o aplauso, apenas o impacto. O benfeitor se retira para que o benefício possa florescer. Ainda assim, Ana precisava fazer algo. Ela comprou o papel de carta mais bonito que pôde encontrar e escreveu uma carta sincera, detalhando o quanto o gesto dele significou, falando sobre a cirurgia de Lucas e sobre a esperança que ele havia restaurado em sua vida. Ela não sabia se a carta chegaria a ele, mas o ato de escrevê-la era, em si, um alívio. Ela guardou a carta em sua bolsa, esperando por
uma chance, um sinal, qualquer oportunidade de entregá-la. Todos os dias, no café, ela olhava para a mesa do canto, agora vazia, e sentia uma mistura de saudade e imensa gratidão. A ausência de Arthur era um lembrete constante de sua presença transformadora, um silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. A cirurgia de Lucas foi um sucesso. Quando o médico veio com a notícia, Ana sentiu o último nó de tensão em seu corpo se desfazer. As lágrimas que vieram não eram de medo ou desespero. Mas de um alívio tão profundo que parecia lavar sua alma. Vê-lo dormir tranquilamente na recuperação foi o momento em que a realidade do milagre de Arthur se consolidou em seu coração. A transformação em Ana foi imediata e visível para todos. O peso em seus ombros desapareceu, substituído por uma leveza que se refletia em seu sorriso, agora genuíno e constante. A energia que antes era gasta com preocupação, agora era canalizada para um otimismo contagiante. Ela não era apenas uma garçonete. Eficiente. Tornou-se um ponto de luz no Café Aurora. Seus colegas de trabalho notaram a mudança. Você ganhou na loteria, Ana? Brincou um deles. Em certo sentido, ela havia. Não uma loteria de sorte cega, mas uma que parecia ter sido destinada a ela. Ela não contou a história completa, apenas disse que recebeu uma ajuda inesperada, preservando o segredo e a discrição de seu benfeitor anônimo. O impacto emocional do gesto de Arthur foi muito além do alívio financeiro. Ele quebrou o ciclo de cinismo que a vida dura estava construindo ao redor de Ana. Ela passou a ver o mundo com novos olhos, procurando o bem nas pessoas, acreditando novamente na bondade inerente da humanidade. Aquele ato singular a lembrou de que, mesmo na escuridão, a luz pode surgir da fonte mais inesperada. Essa mudança interna começou a borbulhar, procurando uma forma de se expressar. A gratidão que ela sentia por Arthur não podia permanecer contida. Precisava ser repassada, compartilhada. A semente da bondade que ele plantou estava germinando, pronta para se tornar algo maior, algo que ela mesma ainda não conseguia prever, mas que já sentia crescendo dentro de si. A primeira oportunidade de Ana para repassar a gentileza veio em uma tarde tranquila. Uma jovem mãe entrou no café com duas crianças pequenas, visivelmente exausta e estressada. Ela pediu apenas um café para si e água para os filhos, contando as moedas em sua mão. Ana viu em seus olhos o mesmo desespero que sentira há poucas semanas. Sem pensar duas vezes, Ana preparou a melhor refeição infantil que o café oferecia e a levou para as crianças, junto com um pedaço de bolo para a mãe. Por conta da casa, disse ela com um sorriso caloroso, antes que a mulher pudesse protestar. A expressão de surpresa e gratidão no rosto da jovem mãe foi um espelho da própria reação de Ana dias antes. Aquele pequeno ato, que saiu de seu próprio bolso, lhe deu uma alegria imensa, uma sensação de poder e propósito que ela nunca havia experimentado. Ela entendeu naquele momento o que talvez motivasse Arthur. A verdadeira recompensa da doação não está no agradecimento recebido, mas na alegria de dar, de aliviar o fardo de outra pessoa, mesmo que por um breve momento. Isso se tornou um hábito. Ana começou a adotar um cliente por dia. Às vezes, era pagar o café de um estudante que parecia preocupado com as provas. Outras vezes, era deixar uma gorjeta extra para o jovem entregador que trabalhava sob o sol quente. Eram pequenos gestos, mas eles começaram a mudar a atmosfera do Café Aurora, tornando-o um lugar mais acolhedor e humano. Seus colegas, inspirados por seu exemplo, também começaram a participar.
O cozinheiro preparava uma sopa extra para um morador de rua no final do dia. O caixa arredondava a conta para baixo para um idoso. A bondade de Arthur, canalizada através de Ana, estava se espalhando, criando uma cascata de pequenas gentilezas que tocava dezenas de vidas diariamente. A energia no café. Aurora havia mudado. O que antes era um lugar de passagem e transações rápidas, começou a se parecer mais com uma comunidade. Os clientes regulares notaram a diferença. Havia mais sorrisos, mais conversas gentis entre as mesas, uma sensação palpável de calor humano que ia além do vapor das xícaras de café. O lugar tinha uma nova alma. A história da conta paga por um anjo começou a circular como uma lenda local. Ninguém sabia quem havia começado, mas os atos de bondade se tornaram mais frequentes e visíveis. Um cliente pagava o café do próximo na fila. Outro deixava um livro na mesa com uma nota dizendo: "Leve-me se precisar de uma boa história." Era uma corrente do bem, espontânea e anônima. Ana observava tudo com um sentimento de orgulho e admiração. O gesto de Arthur não havia apenas mudado sua vida. Ele havia se tornado um catalisador para uma transformação coletiva. Ela percebeu que a bondade é contagiosa. Quando as pessoas testemunham um ato de generosidade, elas não são apenas inspiradas, mas também se sentem autorizadas a praticar seus próprios atos. Você já presenciou algo assim? Compartilhe sua história nos comentários. O dono do café, um homem prático e focado nos negócios, a princípio ficou confuso, mas logo percebeu que o movimento havia aumentado. As pessoas eram atraídas por aquela atmosfera positiva. Ele viu Ana como o centro daquela mudança e, em um gesto de reconhecimento, deu-lhe um aumento e mais responsabilidades. A bondade estava gerando bondade e até mesmo prosperidade. O efeito cascata era a prova viva do poder de uma única ação. A decisão de um homem de ajudar uma garçonete em desespero não terminou ali. Ela se ramificou, se multiplicou, criando ondas de impacto positivo que alcançaram pessoas que Arthur jamais conheceria. Era a demonstração mais clara de que nenhum ato de bondade, por menor que seja, é jamais desperdiçado. Meses se passaram. A vida de Ana encontrou um novo e feliz equilíbrio. Lucas estava completamente recuperado, correndo e brincando como antes. No trabalho, ela era mais confiante e realizada. A carta para Arthur, no entanto, permanecia em sua bolsa, um lembrete constante de sua gratidão não expressa. A mesa do canto continuava vazia, e a esperança de revê-lo diminuía a cada dia. Então, em uma manhã ensolarada, a porta do café se abriu e ele entrou. Parecia um pouco mais velho, talvez mais cansado, mas era inconfundivelmente ele. O coração de Ana deu um salto. Ela respirou fundo, tentando acalmar os nervos, e caminhou em direção a ele. Desta vez, não como uma garçonete servindo um cliente, mas como uma pessoa indo ao encontro de outra. "Seu Arthur", ela começou, a voz embargada pela emoção. "Eu não sei como começar a agradecer." Ele a olhou e um sorriso genuíno, o primeiro que ela via, iluminou seu rosto. "Ver a felicidade em seus olhos, Ana, já é todo o agradecimento que eu preciso. Fico feliz em ver que você e seu filho estão bem." Ela tirou a carta da bolsa e a estendeu. Para ele. "Eu escrevi isso há muito tempo. Eu precisava que o senhor soubesse." Ele pegou o envelope, seus dedos tocando os dela por um breve instante. Ele não a abriu, mas a segurou com cuidado. "Eu voltaria mais cedo, mas estive viajando. Fico feliz por não ter perdido a chance de recebê-la." Aquele encontro não foi longo, mas foi imensamente significativo. Não houve grandes discursos ou lágrimas, apenas uma conexão silenciosa e profunda
entre duas pessoas de mundos diferentes, unidas por um ato de humanidade. Ana finalmente conseguiu fechar o círculo de sua gratidão, entregando suas palavras ao homem que havia reescrito seu futuro e o de sua família de forma silenciosa. Posso lhe perguntar uma coisa? Disse Ana, reunindo coragem. Por quê? Por que eu? Arthur a convidou para se sentar em sua mesa de sempre. Pela primeira vez, eles estavam frente a frente, não como cliente e garçonete, mas como iguais. Ele suspirou, um som que parecia carregar o peso de muitos anos, e começou a compartilhar seu segredo, a verdadeira motivação por trás de seus atos. Ele falou sobre a perda de sua esposa e filha. Contou que, após a tragédia, o dinheiro perdeu todo o sentido. Seu império, construído com tanto esforço, parecia uma concha vazia. Por anos, ele viveu em um luto silencioso, isolado em sua riqueza. A dor o havia transformado em um homem recluso, um espectador da vida, não um participante. Foi em um momento de profunda reflexão que ele encontrou um novo propósito. Ele não podia trazer sua família de volta, mas podia honrar sua memória. Sua filha sempre teve um coração generoso, sempre querendo ajudar os outros. Ele decidiu que usaria sua fortuna para fazer o que ela faria: procurar pessoas boas em situações difíceis e oferecer-lhes uma chance, anonimamente. Eu não procuro pessoas perfeitas, Ana, ele explicou. Procuro pessoas resilientes, pessoas que, apesar das dificuldades, mantêm a decência e a bondade. Eu a observei por meses. Vi como você tratava a todos, com respeito, mesmo quando seus olhos mostravam o peso do mundo. Você me lembrou da força e da bondade da minha esposa. A ajuda não foi um presente, foi um investimento. O segredo do bilionário não era uma fórmula de negócios ou um escândalo oculto. Era uma filosofia de vida, nascida da dor e transformada em propósito. Ele usava seu anonimato e sua aparência comum para encontrar os verdadeiros merecedores, aqueles que a sociedade muitas vezes ignora. Aquele café não era uma excentricidade, era seu ponto de observação, sua janela para a humanidade real. A revelação de Arthur mudou a percepção de Ana sobre riqueza para sempre. Ela sempre a associou a bens materiais, a uma vida livre de preocupações financeiras. Mas ali, sentado à sua frente, estava um homem que possuía tudo e, ao mesmo tempo, havia perdido o que mais importava. Sua fortuna não lhe trouxe felicidade, mas a forma como ele a usava lhe deu um propósito. Ela entendeu que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se distribui. O valor do dinheiro de Arthur não estava nos números de sua conta bancária, mas no impacto que ele criava na vida das pessoas. Ele era um investidor, como disse, mas seu portfólio era de esperança, de futuros restaurados e de fé na humanidade renovada. Arthur, por sua vez, viu em Ana a confirmação de sua filosofia. Ele viu como seu investimento não apenas resolveu um problema pontual, mas também gerou dividendos de bondade, o efeito cascata que ela iniciou no café. Ela não apenas aceitou a ajuda, ela a multiplicou. Isso era algo que ele raramente tinha a chance de testemunhar tão de perto. A conversa deles fluiu, transcendendo as barreiras de classe e experiência de vida. Falaram sobre perdas, sobre resiliência e sobre encontrar luz na escuridão. Ana compartilhou a alegria de ver Lucas saudável e Arthur ouviu com uma atenção paternal, seus olhos brilhando com uma emoção contida. Naquele pequeno café, uma amizade improvável e profunda estava sendo formada. Ao final da conversa, Arthur fez uma proposta a Ana.
Ele estava envelhecendo e precisava de alguém em quem pudesse confiar para ajudá-lo a administrar sua fundação discreta. Alguém que entendesse o valor de um gesto, não apenas o seu custo. Ele não estava oferecendo um emprego, mas uma parceria, uma chance para ela ampliar o efeito cascata em uma escala que ela nunca imaginou. A proposta de Arthur deixou Ana sem palavras. A ideia de trabalhar ao lado dele, ajudando a identificar e apoiar outras pessoas em situações semelhantes à sua, parecia um sonho. Era a evolução natural de tudo o que ela vinha fazendo em pequena escala no café. Era a chance de transformar sua gratidão em uma ação de vida, em sua nova carreira. Ela aceitou sem hesitar. A transição foi desafiadora. Ana teve que aprender sobre gestão, finanças e logística, mundos completamente novos para ela. Mas ela tinha algo que nenhum diploma poderia ensinar: a empatia forjada na dificuldade. Ela sabia como era estar do outro lado, o que lhe dava uma visão única e uma sensibilidade para tomar as decisões certas. Seu primeiro projeto foi criar um pequeno fundo de emergência para os funcionários do Café Aurora e de outros estabelecimentos locais. Pessoas que, como ela, viviam de gorjetas e muitas vezes estavam a um imprevisto de distância do desastre financeiro. Ela conhecia suas lutas, suas necessidades e pôde direcionar a ajuda de forma eficaz e digna, sem a burocracia fria das grandes instituições. Arthur agiu como seu mentor, guiando-a com sua sabedoria e experiência, mas dando a ela total autonomia. Ele se encantava com a criatividade e a compaixão de Ana. Ela não via as pessoas como casos ou números, mas como histórias. Ela insistia em conhecer pessoalmente muitos dos que recebiam ajuda, oferecendo não apenas suporte financeiro, mas também uma palavra de conforto e encorajamento. Ana floresceu em seu novo papel. A garçonete que lutava para sobreviver havia se tornado uma agente de mudança. Sua vida, que antes era definida pela escassez, agora era definida pela abundância, não de dinheiro, mas de propósito. Ela era a prova viva de que, às vezes, as pessoas que mais entendem de generosidade são aquelas que um dia mais precisaram dela. Os anos passaram. A parceria entre Ana e Arthur se aprofundou. Juntos, eles expandiram o alcance de sua fundação silenciosa, tocando milhares de vidas de maneiras pequenas, mas profundas. Eles nunca buscaram publicidade. O trabalho era feito discretamente, preservando a dignidade de quem recebia e mantendo o foco no impacto, não no reconhecimento. O segredo do bilionário permaneceu um segredo para o mundo. Ana nunca deixou de visitar o Café Aurora. Era sua âncora, um lembrete de onde tudo começou. Ela se sentava na mesa do canto, agora com Arthur ao seu lado, e eles observavam o balé da vida cotidiana, procurando por novas histórias, por novas oportunidades de fazer a diferença. O café se tornou o coração simbólico de sua operação. O legado do gesto inicial de Arthur não estava apenas nas vidas que eles ajudaram diretamente, mas na cultura de bondade que eles inspiraram. A história de Ana, compartilhada de forma anônima em alguns círculos, tornou-se uma fonte de inspiração, um testemunho do poder transformador da empatia. Ela mostrou que a filantropia não precisa ser sobre grandes cheques e nomes em edifícios. Pode ser sobre ver a humanidade no outro. Quando Arthur faleceu pacificamente, anos depois, ele deixou o controle total da fundação para Ana. Em seu testamento, ele não a chamou de funcionária ou diretora, mas de minha parceira em humanidade e a filha que a vida me deu de presente. Para Ana, essa foi a maior herança que ele poderia ter deixado, um título que valia mais do que toda a sua fortuna. Ela continuou o trabalho com a mesma paixão e discrição,
honrando a memória de Arthur da melhor maneira possível, perpetuando seu legado de bondade silenciosa. A garçonete que recebeu um cheque que mudou sua vida. Agora assinava os cheques que mudavam a vida de inúmeras outras pessoas, fechando um ciclo perfeito de generosidade e gratidão. A história de Ana e Arthur é mais do que um conto sobre sorte ou dinheiro. É uma reflexão profunda sobre a humanidade que todos compartilhamos. O Café Aurora serve como um microcosmo da sociedade. Nele, pessoas de todas as esferas da vida se cruzam, cada uma carregando suas próprias batalhas invisíveis, suas esperanças secretas. E suas dores silenciosas, assim como Ana. O que o gesto de Arthur revela é nossa capacidade inata de nos conectarmos para além das aparências. Ele, um bilionário, conseguiu ver através do uniforme de garçonete de Ana e enxergar sua essência, sua força, sua luta, sua bondade. Ele não a viu como uma funcionária, mas como um ser humano. Essa capacidade de ver verdadeiramente o outro é a base de toda a compaixão. Esses momentos de conexão são o que nos definem e nos unem. Eles nos lembram que, por baixo das etiquetas de rico ou pobre, chefe ou empregado, somos todos fundamentalmente iguais. Todos conhecemos o medo, a esperança, a dor da perda e a alegria do alívio. A história deles nos toca porque ressoa com essa verdade universal que muitas vezes esquecemos na correria do dia a dia. A beleza do ato de Arthur está em sua simplicidade. Ele não precisou criar um programa complexo ou uma organização burocrática para ajudar. Ele apenas observou, viu uma necessidade e agiu. Isso nos mostra que oportunidades para a bondade estão ao nosso redor, o tempo todo. Elas não exigem riqueza, mas sim atenção, a vontade de desviar o olhar de nós mesmos e realmente enxergar a pessoa ao nosso lado. Por que nos sentimos tão bem ao ouvir histórias como esta? Porque elas restauram nossa fé, não em heróis distantes, mas em nós mesmos. Elas nos lembram do poder que cada um de nós possui para ser uma força do bem no mundo. A história de Ana e Arthur é um convite para reconhecermos e celebrarmos a humanidade compartilhada que nos conecta a todos. Um dos aspectos mais poderosos da abordagem de Arthur foi o foco na dignidade. Ao entregar o cheque de forma discreta, com uma nota pessoal, ele não estava apenas dando dinheiro, ele estava oferecendo respeito. Ele não colocou Ana em uma posição de inferioridade ou de devedora. Pelo contrário, sua nota a elogiava, tratando-a como uma campeã, validando sua luta e sua força. Essa é uma lição crucial sobre a natureza da ajuda. Eficaz. Muitas vezes, a caridade pode, sem intenção, despir a pessoa de sua dignidade, transformando-a em um objeto de pena. O método de Arthur, no entanto, era capacitador. Ele deu a Ana as ferramentas para resolver seu próprio problema, confiando em seu julgamento e em sua capacidade de usar os recursos da melhor forma para sua família. A reação em cascata que Ana iniciou é um produto direto dessa abordagem. Porque ela se sentiu respeitada e fortalecida, e não diminuída, ela foi capaz de repassar o mesmo sentimento aos outros. Seus pequenos atos de bondade no café nunca foram condescendentes. Eram gestos de solidariedade, de uma igual para outro, reconhecendo as lutas compartilhadas por todos. A verdadeira moeda que circulou naquela história não foi o dinheiro, mas a dignidade. Arthur apagou a Ana, que a repassou para a jovem mãe, que, por sua vez, provavelmente a levou para sua própria casa e comunidade. É uma forma de riqueza que se multiplica a cada troca e enriquece.
tanto quem dá quanto quem recebe, criando um ciclo virtuoso. Refletir sobre isso nos faz questionar como ajudamos os outros em nossas próprias vidas. Estamos oferecendo apenas assistência material ou estamos também validando a força e a humanidade da pessoa à nossa frente? A história de Arthur nos ensina que o como se dá é muitas vezes mais importante do que o que se dá, e que a dignidade é o presente mais valioso de todos. O grande segredo de Arthur, a ferramenta que permitia que sua generosidade fosse tão precisa e impactante, era algo que todos possuímos: a capacidade de observar. Em um mundo barulhento, que exige nossa atenção constante com notificações e distrações, ele praticava a arte perdida do silêncio e da observação. Ele não ouvia apenas com os ouvidos, mas com os olhos e com o coração. Sua mesa no canto do café era seu posto de comando. De lá, ele via o que a maioria das pessoas, imersas em seus próprios mundos, não conseguia ver. Ele via a linha de cansaço se aprofundando na testa de Ana a cada semana. Ele via a forma como ela contava as moedas no final do dia. Ele via a bondade genuína em suas interações, mesmo quando ela estava claramente sob pressão. Esta história nos lembra que os maiores dramas e as maiores demonstrações de força humana muitas vezes acontecem em silêncio, longe dos holofotes. As batalhas mais difíceis são travadas internamente. Para realmente ajudar alguém, primeiro precisamos aprender a ver além da superfície, a ler as entrelinhas da existência de uma pessoa, a entender suas lutas não ditas. A observação silenciosa é uma forma de empatia ativa, não é passiva. Requer foco, paciência e um desejo genuíno de compreender o outro. Arthur não estava sendo intrometido. Ele estava sendo atento. E é essa atenção que transforma um estranho em um vizinho, um cliente em um ser humano. É o primeiro passo para construir uma ponte entre dois mundos, não importa quão distantes pareçam. O que podemos aprender com isso é a importância de desacelerar, de guardar o celular, de olhar ao redor, de realmente ver as pessoas com quem interagimos todos os dias. O colega de trabalho, o caixa do supermercado, o vizinho. Podemos não ser bilionários, mas todos podemos oferecer o presente da nossa atenção, que é, muitas vezes, o primeiro passo para um ato de bondade. A narrativa de Ana e Arthur quebra poderosamente os estereótipos que frequentemente temos sobre riqueza e pobreza. A cultura popular muitas vezes retrata os ricos como sendo egoístas, desconectados e moralmente ambíguos, enquanto os pobres são frequentemente vistos apenas através da lente de sua carência, como vítimas passivas que precisam ser salvas. Esta história oferece um retrato muito mais nuançado e humano. Arthur desafia o arquétipo do bilionário excêntrico ou ganancioso. Ele é um homem moldado pela dor, que encontrou na filantropia anônima um propósito que sua vasta fortuna não poderia lhe comprar. Sua riqueza não o isolou da condição humana. Pelo contrário, a perda que sofreu o tornou mais sintonizado com ela. Ele nos mostra que a riqueza pode ser uma ferramenta para uma profunda conexão humana, se usada com sabedoria. Da mesma forma, Ana transcende o estereótipo da pobre coitada. Ela nunca é retratada como fraca ou desamparada. Pelo contrário, sua força, resiliência e integridade são as qualidades que atraem a atenção de Arthur. Ela não estava esperando por um salvador, estava lutando com todas as suas forças. O gesto de Arthur não a salva, mas sim a capacita, reconhecendo a força que ela já possuía. Essa história nos convida a olhar para as pessoas como indivíduos, não como rótulos.
O bilionário pode ser um homem de coração partido, procurando propósito. A garçonete pode ser uma líder comunitária em potencial, esperando por uma oportunidade. Ao desafiar essas simplificações, a história nos encoraja a interagir uns com os outros com mais curiosidade e menos pré-julgamentos. É uma lição vital sobre como a realidade é sempre mais complexa e interessante do que os estereótipos que criamos. A verdadeira humanidade reside nessas complexidades, nas histórias únicas que cada pessoa carrega. E é ao reconhecer essas histórias que abrimos espaço para momentos de conexão e generosidade tão transformadores quanto o que aconteceu no Café Aurora. Vamos considerar por um momento o risco que Arthur assumiu. Ele entregou uma quantia significativa de dinheiro a alguém que mal conhecia, baseado unicamente em sua observação e em seu julgamento de caráter. Não havia contratos, garantias ou qualquer forma de controle. Foi um puro ato de confiança. Ele confiou que Ana usaria o dinheiro para o propósito certo e que ela era a pessoa que ele acreditava ser. Em nossa sociedade, muitas vezes somos ensinados a sermos céticos e a desconfiar dos outros. Protegemos nossos recursos e nos fechamos para evitar sermos enganados ou explorados. A ação de Arthur vai contra essa corrente. É um lembrete radical de que às vezes, os maiores retornos, não financeiros, mas humanos, vêm de assumir o risco de confiar em outra pessoa. A confiança é o alicerce de todos os atos significativos de bondade. Sem ela, a ajuda se torna uma transação fria, supervisionada e, muitas vezes, humilhante. Ao confiar em Ana, Arthur deu a ela um presente tão valioso quanto o dinheiro. A mensagem de que ela era vista como uma pessoa digna de confiança, competente e de bom caráter. Isso, por si só, pode ser transformador. A recompensa de Arthur por esse risco foi imensa. Ele não apenas viu seu investimento inicial resolver um problema crítico, mas também testemunhou a multiplicação de sua bondade através do efeito cascata iniciado por Ana. Sua confiança foi validada e recompensada de uma forma que superou em muito o valor monetário do cheque. Ele investiu dinheiro, mas colheu propósito, alegria e a confirmação de sua fé na humanidade. Esta faceta da história nos desafia a examinar nosso próprio músculo da confiança. Estamos dispostos a arriscar um pouco, a acreditar na bondade fundamental dos outros? Talvez não possamos escrever cheques de R$ 50.000, mas podemos oferecer nossa confiança de maneiras menores, acreditando na história de alguém, dando uma segunda chance, delegando uma tarefa importante. Muitas vezes, essa fé é o que permite que as pessoas floresçam. Ao final desta jornada, a lição mais duradoura que a história de Ana e Arthur nos deixa é a primazia do propósito sobre as posses. Arthur tinha todas as posses que o mundo poderia oferecer, mas foi a busca por um propósito que verdadeiramente definiu e redimiu sua vida. Sua história é a ilustração perfeita de que a felicidade não reside na acumulação, mas na contribuição. Ele transformou sua maior dor em sua maior missão. Em vez de se afogar no luto, ele o usou como combustível para iluminar o caminho de outras pessoas. Isso nos ensina que nossas próprias feridas e lutas, por mais dolorosas que sejam, podem se tornar nossas maiores fontes de empatia e força, se escolhermos canalizá-las para ajudar os outros. Ana, por outro lado, começou com quase nenhuma posse, mas sempre teve um propósito claro: cuidar de seu filho. Foi essa dedicação e amor que brilharam e atraíram a atenção de Arthur. Quando sua situação mudou, ela não mudou seu foco para o acúmulo de bens, mas expandiu seu propósito para cuidar de sua comunidade, mostrando que um coração com propósito é poderoso,
independentemente do status financeiro. A convergência de suas vidas mostra que pessoas de origens vastamente diferentes podem se encontrar em um terreno comum de propósito compartilhado. O desejo de fazer a diferença, de deixar o mundo um pouco melhor, é um conector humano universal. É uma busca que transcende a conta bancária, a profissão ou o status social, unindo a garçonete e o bilionário em uma missão comum. Portanto, a história nos deixa com uma pergunta reflexiva: qual é o nosso propósito? Não precisamos esperar por uma tragédia ou um milagre para definir o nosso. Ele pode ser encontrado nas pequenas escolhas diárias, a escolha de ser gentil, de ouvir, de ajudar, de ver o ser humano por trás do papel que ele desempenha. Essa é a verdadeira riqueza que todos nós podemos construir. A história de Ana e Arthur começou em uma mesa de canto de um café e se transformou em um legado de bondade que tocou inúmeras vidas. Ela nos mostra, de forma inequívoca, que um único gesto, uma única decisão de agir com compaixão tem o poder de criar ondas de mudança positiva que se estendem muito além do que podemos ver ou imaginar. Você não precisa ser um bilionário para ser o Arthur na vida de alguém. O segredo dele não era o dinheiro, mas a atenção e a disposição para agir. Todos nós podemos praticar a observação silenciosa. Todos podemos ver a garçonete cansada, o estudante preocupado, o colega sobrecarregado. A oportunidade de fazer a diferença está constantemente ao nosso redor, disfarçada de cotidiano. Seu cheque pode ser pagar um café para um estranho. Pode ser oferecer uma hora do seu tempo para ouvir um amigo. Pode ser deixar um bilhete de encorajamento para alguém que você sabe que está lutando. O valor do gesto não está em seu custo monetário, mas na sinceridade do sentimento por trás dele, no reconhecimento da humanidade do outro. Pense nisso. Um pequeno ato de bondade de sua parte pode ser o ponto de virada para alguém. Pode ser a gota de esperança em um dia de desespero, o sinal de que não estão sozinhos. E, como vimos na história de Ana, essa bondade é contagiosa. Seu pequeno gesto pode inspirar outro, e outro, criando um efeito cascata em sua própria comunidade. Se histórias como esta, que revelam os segredos do coração humano e celebram o poder da bondade, ressoam com você, inscreva-se em nosso canal para não perder as próximas. Mas, mais importante, leve esta história com você. Procure sua própria mesa de canto. Observe o mundo com compaixão. E, quando a oportunidade surgir, não hesite. Seja o Arthur de alguém hoje.